Então vamos falar desse primeiro grupo, já que você fez essa subclassificação, né, essa diferenciação, vamos falar desse primeiro grupo de jovens que são que ainda não atingiram a maioridade civil, que tem até 17 anos, tá? Porque eu considero que é uma situação um pouco mais simples, né? Então vamos falar um pouco desse grupo agora. A gente considera que assim é o modo easy, né, de vida. De obtenção de visto. Porque a preocupação do governo americano até os seus 17 anos, com você em específico, vai ser com o seu estudo, né? Se você está estudando aqui no Brasil. A preocupação financeira, profissional, aí já vai cair sobre quem é responsável por ti, né? Quem é o seu responsável legal aqui no Brasil. Tá, então você está dizendo que se eu tenho menos de 17 anos e quero requerer um visto para os Estados Unidos, ou meus pais querem que eu requeira um visto para os Estados Unidos, é importante que se eu estiver em idade escolar, né, porque às vezes se eu tiver 2 anos, pode ser que eu esteja até numa escolinha já, mas ainda não é obrigatório eu estar estudando, né? Então, se eu estiver em idade escolar, é imprescindível que eu esteja estudando, é isso? É imprescindível. Até hoje, não tivemos nenhum caso de quem está nessa faixa etária, está em idade escolar, mas que não está estudando e que conseguiu o visto. Tá, é importante falar isso. E eu tenho até um caso que se enquadra nisso aí que você está falando, né? Eu já tive, por exemplo, o caso de um jovem de 15 anos que nos procurou, na verdade foi o pai que nos procurou para requerer o visto desse jovem, e que o visto tinha sido negado, e o pai mora nos Estados Unidos, legalmente, ele tem green card, e ele ficou super chateado, não entendia o porquê que o filho dele teve o visto negado, sendo que ele estava legal, que era ele quem estava financiando a viagem, né? E quando a gente foi fazer uma avaliação do processo, a gente percebeu que esse jovem, na hora que ele foi fazer a entrevista, ele informou que não estava estudando. E isso gerou um grande problema lá no consulado. O agente consular considerou que o quê? Que o objetivo da viagem dele não era para só passear e ver o pai dele, que o objetivo de viagem dele era a residência. E por que o agente consular presumiu isso, Ariel? Porque é o seguinte, estava no meio do período escolar aqui no Brasil. O adolescente ele devia tecnicamente estar fazendo ali o primeiro ano ali do ensino médio. Ele não estava estudando. Ele não estava estudando nesse momento, não estava nem matriculado em nenhuma escola. Se ele não estava matriculado e ele tem idade escolar, o que o governo americano presumiu? Ele vai viajar para os Estados Unidos para ver o pai dele. Quando ele chegar lá nos Estados Unidos, o pai dele já vai matricular ele numa escola americana. E aí ele não vai só lá passear e ver o pai dele, ele vai ficar. Então o visto que ele está solicitando não deveria ter sido um visto de turismo, deveria ter sido um visto de residência nos Estados Unidos. Então tá vendo como uma simples informação influi em toda uma lógica na hora que o agente consular vai avaliar o processo, né? Sim. Então a gente pode considerar que, e digamos que não fosse esse o caso, né? Que não fosse o caso desse adolescente que tem um pai residindo lá. O governo americano acharia muito suspeito uma família que tem condição financeira de realizar uma viagem, de dar uma viagem internacional para o seu filho, mas não tem a preocupação de que seu filho, que está em idade escolar, esteja estudando, né? Então, é realmente imprescindível que esse jovem esteja estudando para ter um visto aprovado, né?